prazer por Ele estar aqui no meio de nós, nos dando direção, nos guiando, nos protegendo. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Declara, Senhor formoso, Senhor formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Pai. Acende a chama, Pai. Quem uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso és. Sim, tu és formoso, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Declara, Senhor, Senhor formoso és. Tua face eu quero ver, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, Pai. Acende a chama, Pai. Quem uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aplaude o Senhor. Pai, nós te louvamos e nós te damos graças por essa manhã, Senhor. Sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que tu nos trouxestes
neste lugar, Senhor, para falar, Senhor, ao nosso coração. Por isso, Pai amado, nesta manhã, Senhor, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar a cada um de nós, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, Senhor. Abençoa cada um de nós, ó Pai, que aqui estamos nesse dia, Senhor. Que seja um dia de graça, seja um dia, Senhor Deus, de muita paz no nosso coração. E nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E desde já, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém ou não? Fala lá para o teu irmão um versículo, então, da Bíblia. O teu irmão que está atrás de ti, do teu lado, diz um versículo bíblico para eles. Diga para ele assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, queridos? Amém, Jesus. Eu estou feliz de ministrar, mas cada dia mais bravo com o diabo. O outro dia eu fui ministrar no sábado, ele engoliu meu computador. Ele não deu problema hoje na igreja. Ele inventou de querer atualizar agora. Então você não tem. A gente às vezes dá umas palavras que não deveria dar, né? Um dia eu disse assim: eu vou tirar o reto projetor para você trazer a Bíblia. Agora eu vim ministrar, você não tem o reto projetor. Por isso que você tem que ter a Bíblia na mão. E daí você não fica perdido, você vai ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Mas eu quero ler contigo em Tiago, capítulo 1, verso 2. Você que trouxe a Bíblia, acha ali Tiago. Talvez você tenha no teu telefone, pode abrir, querido, não tem problema. Tiago, capítulo 1, verso 2 diz assim: meus irmãos, tende grande motivo de alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Pai, nós continuamos em Tua presença, Pai. Deus, que esse não seja o motivo, Pai, de nós não entendermos a Tua palavra, mas que seja por esta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo conduzindo no nosso coração, Pai, a Tua vontade. Por isso, Pai, abençoa-nos, ó Pai, a cada um de nós, ó Pai. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que os Teus anjos estejam nos guardando nesse lugar, para que o inimigo não possa nos roubar a semente a qual vem do Senhor. Amém, queridos? Antes de você assentar, estenda a tua mão para cá, vamos orar por esse pedido. Pai, nós te louvamos e nós te damos graças por cada um dos pedidos que aqui estão, Pai. E temos a certeza, Pai, que aqueles que estão de acordo com a Tua vontade, Pai, Senhor, do alto dos céus é derramado, Senhor, uma bênção e liberação, Pai, para que os Teus filhos possam receber. E nós declaramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, que cada uma dessas vidas será abençoada, Pai, e receberá do Senhor, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode assentar. Aqueles que eu não cumprimentei, que Deus abençoe. Temos voltando, a Naura está voltando, a Naura, graças a Deus, ela cuidou da fazenda, outros voltando. As férias vão acabar, tá? E Jesus continua nos abençoando. Amém, queridos? Que o Senhor esteja abençoando a tua vida nesta manhã. Tenho certeza que vamos lá. Eu estava meditando na palavra e comecei a preparar essa palavra semana passada. E ela questiona o meu coração, pelo menos, porque a palavra de Deus diz que tem grande motivo de alegria, no versículo 2, quando cairdes em várias provações ou aflições, perseguições, tem grande motivo de alegria, né? Só que nós não entendemos muitas vezes
as dificuldades ou as lutas as quais nós passamos. E muitas vezes as pessoas querem voltar atrás, querido, retornar ao passado, retornar às situações de vida lá fora. E eu sei que muitas pessoas muitas vezes desistem da igreja porque tem um pensamento que eu considero errôneo ou errado, quando as pessoas acham que quando estamos em Cristo tudo tem que ser mil maravilhas. Mas a Bíblia não traz essa clareza tão grande para nós assim, e eu não creio que seja assim. Por isso que nós muitas vezes passamos pelas lutas, pelas provações, e nós precisamos assim mesmo ter motivo de alegria, diz a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender. E eu tenho a pergunta para te fazer, que é: o quanto cada um de nós, querido, tem sido perseverante e firmes no propósito de Deus na sua vida? O quanto você tem sido perseverantes com aquilo que você está fazendo, ou com aquilo que você está buscando em Deus? Quanto você persevera, quanto você tem clareza naquilo que você está buscando, independente da situação que você está vivendo ou daquilo que você está passando. O quanto você persevera. A outra pergunta que eu te faço é: quantos de nós já não passou no coração para que desistir de tudo? Não vou mais, não vou fazer, não quero mais saber, Deus não está comigo. Quantos de nós já teve esse desejo dentro do coração, querido, de desistir de tudo por causa das provações ou dos momentos de dificuldades que nós estamos passando? E nós precisamos buscar em Deus para que Deus possa nos fortalecer. Eu entendo sim que nós todos, querido, passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tribulações, aflições, mas o quanto isso nós conseguimos permanecermos firmes, sem querer desistir, sem querer voltar para trás. Semana eu estava em um determinado lugar e encontrei uma mulher que diz assim: eu te conheço. Digo, só pode ser da igreja, porque da igreja não é. Eu disse: tu frequentou a sala da nossa terra? Frequentei. Digo, então é de lá que você me conhece. Digo, onde que você anda agora? Jesus continua te esperando. Ela: eu estou no catecismo, ou Allan Kardec, espiritismo. Ou seja, voltou para trás, desistiu daquilo que nós temos. E por isso que eu te fiz a pergunta, que muitas vezes nós queremos desistir porque enfrentamos as dificuldades e nem nós queremos desistir. E a palavra de Deus fala no livro de Lucas capítulo 9, verso 62, querido, que ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Ou seja, ninguém que está andando com Cristo, aquele que está andando, aquele que está vivendo em Cristo, lançar a mão do arado, ou lançar da tua fé, ou lançar da tua crença, querido, é apto para o reino de Deus. Nós precisamos entender que, se a palavra está dizendo que é motivo de alegria, nós precisamos entender por que é motivo de alegria. Eu vou tentar te explicar como que vem essa alegria mesmo diante das situações que nós vivemos. Por mais que você queira, queridos, estar diante de Deus 100%, na presença de Deus, tem momentos que você vai se sentir deslocado. Tem momentos que você vai se sentir que Deus está longe de você. Tem momentos que as adversidades vão nos sobrevir
E o que vai acontecer? Nós ficamos sem reação, querido. Nós ficamos estagnados ou parados, porque não temos forças para avançar. Eu não sei você, mas eu já tive situações na vida que as pernas tremiam, porque a gente não sabe aonde ir, a gente não sabe o que fazer por causa das dificuldades e por causa das lutas. E o que acontece? As situações nos apertam o nosso coração, e acontece que nós não entendemos, e é verdade, nós não entendemos. Porém, a nossa caminhada com Deus, ela precisa seguir em frente. Nós não podemos voltar para trás, e a nossa caminhada precisa seguir em frente por causa da nossa fé, querido. A nossa fé nesse momento, ela precisa ser acionada em nós, porque ela vai ser o combustível para que você possa andar mais e mais. E daí você precisa buscar a tua fé, mesmo que você diga assim: pastor, eu não tenho fé. Mas você tem de buscar a tua fé e a tua razão da tua crença, para que você possa andar em Deus. Amém. Para que você não possa desistir. Por isso que você tem de perseverar. Talvez você vai dizer assim: é só o pastor que sente isso. Eu não sinto. Eu diria que não, queridos, porque a palavra de Deus, ela não é em vão. Quando o Senhor Jesus falou em João capítulo 16, verso 33, que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas ele diz: para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo. Em mim encontrareis paz, querido. Eu tenho dito que se nós estamos em Cristo, querido, se nós estamos em Cristo, nós temos de buscar e pedir a Cristo, através da sua oração, a paz, a qual é promessa dele no momento da luta. Nós precisamos pedir essa paz para que nós estejamos seguros ou tranquilizados em Cristo Jesus, porque é Ele que vai nos dar a direção. Não seria a palavra de Deus mentira quando ela diz que o Senhor nos daria o Consolador. Só consola e nós encontramos paz, até mesmo quando nós ganhamos um abraço de uma pessoa, e muitas vezes esse abraço nos traz tranquilidade e nos traz paz, querido. E tu imagina então o Espírito Santo de Deus, o qual o Senhor disse que Ele seria o Consolador, se Ele nos dá a paz. Jesus diz, nesse versículo, que aquela tua tribulação ou aquela tua aflição, Ele está dizendo assim: eu já venci por você. Quando Ele diz eu já venci o mundo, Ele está dizendo: eu já venci por você a tua luta, eu já venci a tua dificuldade, eu já venci por você. Senão o sacrifício da cruz é em vão, querido. Se nós não acreditarmos que Ele já venceu as nossas lutas, se a nossa fé não alcançar essa distância, ou alcançarmos na visão nossa espiritual de Deus, que Ele já venceu lá na cruz, como que nós vamos crer na palavra? Quando você pega o livro de Isaías capítulo 53, que ele diz assim: Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ou eu creio ou eu não creio que esta é uma verdade. Eu preciso crer que é a palavra. E quando ele diz que no mundo tereis aflições, eu já venci o mundo, ele está dizendo: a tua aflição eu já venci. Mas daí precisa ser criado dentro de nós uma fé voltada a Cristo, e esta fé é que vai ir contra a natureza externa que nós enxergamos com os nossos olhos, que é esta fé que vai nos transformar e trazer alegria, porque você está em Cristo. Amém. Está entendendo? Então, estamos em luta sim, mas a nossa fé, ela vai lançar para fora de nós uma visão externa, que nós estamos seguros em Cristo. É algo diferente que a gente vive. E Tiago, aqui no 1:2, que diz aí, de novo vou ler:
meus irmãos, teve grande motivo de alegria quando caídes em várias provações, em várias lutas, várias dificuldades. É isso que está dizendo a palavra de Deus. Como é que eu vou ter alegria, pastor? Tu não sabe o que eu estou vivendo. Alegria no grego é uma palavra chamada chara. Alegria ou a felicidade, como podemos entender por motivo de alegria quando estamos enfrentando lutas ou dificuldades. Nesta passagem bíblica, querido, que motivo de alegria, alegria é um tema recorrente associado à presença e ao favor de Deus. E a alegria não depende das circunstâncias externas, mas é fruto da fé e a confiança que nós temos em Deus. Por isso que eu disse que é a fé que está dentro que vai lançar, e a alegria não depende. As circunstâncias externas estão, o mundo está caindo em cima de nós, mas por causa da fé que nós temos, de nós estarmos em Cristo, querido, isso não deveria nos afetar. É a circunstância externa, não é interna, querido. Só que nós normalmente deixamos entrar na nossa mente, trazemos no nosso coração e tornamos um turbilhão dentro de nós, querido. E daí achamos assim que não merecemos alegria. Mas nós merecemos, e nós devemos nos alegrar com a alegria, com a felicidade de Deus, entendendo que é a nossa fé que precisa ser vista, e essa fé ela precisa ser vista como uma demonstração da presença do Espírito Santo na vida do crente, trazendo consolação e força e esperança dentro de nós. Vai entender? Esta alegria nós precisamos ter, que se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que Ele está conosco e que Ele vai trazer alegria, que é Ele que vai mudar a circunstância. Por isso a palavra de Deus diz que Ele nos daria paz, e nós precisamos encontrar a paz em Cristo. Nós precisamos buscar Ele, para que nós possamos viver uma vida transformada sobre a face da terra. E outra coisa, a alegria também, se nós pegássemos Gálatas capítulo 5, verso 22, nós vamos ver que a alegria, ela é considerada também um fruto do Espírito. Ela é um fruto do Espírito. Amém. Então nós precisamos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo. O que é gozo? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, esperança e temperança, querido. Então o gozo, a alegria também é um fruto do Espírito, querido. E a alegria não se limita na mera felicidade passageira, mas é uma característica profunda que permeia a vida do cristão, mesmo em meio às adversidades. Muitas vezes nós não temos esse entendimento global ou maior das nossas vidas, nem mesmo eu, querido. Quando eu fui buscar e ler e entender mais, ler mais que uma Bíblia, né? Porque muitas vezes a gente se limita na nossa Bíblia. Eu fui buscar nas fontes, eu fui buscar mais coisas, porque nós precisamos entender. Eu fiquei pensando assim, como é que quer dizer que eu preciso ter grande motivo de alegria no momento de uma luta, querido? Como que eu vou entender essa alegria quando nós estamos em luta? Nós queríamos que tudo fosse mil maravilha, mas não é assim, né? Porém, isso que eu estou te afirmando significa que se estamos em Cristo, sim, a tempestade pode ter vindo até nós, mas continuamos firmes, tendo a alegria por estarmos em Cristo. E a nossa fé e esperança em Cristo é que dará motivo de alegria, porque é algo de dentro de nós. É algo dentro de nós. Pelo outro lado, para que servem as provações da nossa vida, querido? Por que nós somos provados? Nada mais é, querido,
de um teste que visa mostrar a felicidade para nós, a resistência e a fé das pessoas. Quando nós somos provados, Deus vai olhar onde está o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que larga o cabo do arado não é apto ao reino. Se nós voltamos, se nós desistimos, como que nós vamos poder agradar a Deus? E muitas vezes, querido, nós somos provados porque também a nossa carne, ela é fraca sim, e o pecado está à porta muitas vezes. E dou um exemplo simples para nós entender. Quando nós somos provados, a gente diz assim: mas por que Deus permitiu isso comigo? Nós estamos blasfemando contra Deus. Por que as coisas acontecem para mim? Temos blasfemando, e daí nós estamos pecando por causa de uma dor da carne, ou por causa de um sentimento que nós estamos tendo. E sem contar que muitas vezes o inimigo também ele te coloca banquetes na tua frente, diante de ti, para que você caia e você peque. Você imagina quando Jesus Cristo estava lá 40 dias, 40 noites em jejum, e o diabo disse assim: se tu és Cristo, transforma essas pedras em pão. Jesus foi tentado, Jesus esteve diante da provação que o próprio Satanás estava colocando, mas Jesus disse o quê? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Amém. Com a própria palavra, Jesus Cristo combateu os argumentos de Satanás, querido, que ele veio tentar fazer com que Jesus manifestasse, será eu o quê? Mas Jesus Cristo, ele foi firme diante da palavra de Deus. É a diferença que faz quando nós estamos no Senhor. Só que daí muitas vezes eu pergunto, diante das nossas lutas, o quanto nós resistimos. Nós sabemos que não só Jesus que passou por tentações ou por provações, mas vários personagens bíblicos. E nós não vai ser diferente sobre a face da terra. E tanto as provações, as tentações ou aflições, nós podemos ver como oportunidade de crescimento para as nossas vidas. Crescimento espiritual, fortalecimento na nossa relação com Deus. Isso vai nos fortalecer. E é importante destacar, é importante resistir e manter teus pés firmados em Cristo e na sua palavra. Persevere, independente da situação. Se eu perguntasse para você, onde você tem construído a sua morada, onde você tem construído a sua vida? Você se acha um homem ou uma mulher prudente ou não? Eu gosto de fazer pergunta, mas eu nunca respondo, né? Você já não observaram. Eu nunca respondo. Você se acha um homem prudente, uma mulher prudente ou não? Onde você tem construído a sua vida, querido? Qual é a base de solidez que tem? Quanto sólida é? A palavra de Deus diz em Mateus 7:24 que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ou edificou a sua vida, né? Porque ele não está falando numa construção civil, ele está falando numa construção espiritual na sua vida. Sobre a rocha, verso 25: e desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre,
compará-lo-ei como ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, queridos, o quanto eu tenho a certeza que eu tenho a minha vida está sendo edificada no Senhor, o quanto eu tenho a certeza que a minha vida está sendo baseada na palavra de Deus e tenho vivido segundo a palavra de Deus, independente da situação a qual eu estou vivendo. Porque a palavra de Deus diz ali que se você é um homem ou uma mulher prudente, você edifica a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Se você edifica a sua casa sobre a rocha, vai vir os ventos, vai vir as tempestades, vai vir as tribulações, vai vir as aflições, vai vir as lutas sobre a tua vida, querido. Mas por você estar firmado em Cristo, você não vai cair. Amém. Vai entender? Não vai cair, porque é isso que diz a palavra. Nós precisamos nos manter firmados na rocha, querido. É para onde os nossos olhos precisam estar voltados. Aleluia. Eu sei que nós passamos por luta, eu sei que você passa por dificuldades, mas em nenhum momento você pode desistir. Não pode voltar para trás, não pode. Por quê? Porque eu preciso entender que eu preciso estar firmado naquele que é o Senhor, naquele que diz que me dá paz, naquele que me diz que é um lugar seguro, naquele que me diz que Ele é a fortaleza para as nossas vidas, que Ele é a rocha. Amém? Aleluia. Deixa os ventos soprar, querido. Deixa as dificuldades virem. Deixa, nada vai te abalar, nada vai te derrubar, porque você está no Senhor. Está te entendendo? Quando nós estamos no Senhor, nada vai nos abalar, querido. E não vai nos abalar, por quê? Porque nós queremos alegria, a nossa fé. Eu te disse que lá é o combustível para te permanecer em pé. Busque a tua fé, busque cada dia para que você possa permanecer, querido. Eu considero, querido, que uma das pessoas que nós temos no Evangelho, que passou por lutas, dificuldades, perseguições, lutas tremendas, naufrágio, Paulo. Para mim não teve um homem que passou. Quer dizer, muitos passaram, se nós for olhar, mas Paulo eu considero que foi um dos caras que mais lutas teve depois que ele se converteu para Cristo. Mas me ache na Bíblia onde Paulo diz que ele ia voltar atrás, que ele ia desistir do reino. Me diz aonde está escrito na Bíblia, porque eu não achei. Eu não achei. Você, Miguel, que lê, eu sei que tu lê, não achou? Não tem, porque a palavra de Deus, querido, ainda diz, eu escrevi aqui, eu penso mais, Paulo tinha um foco muito grande com a responsabilidade de ser um crente ou um cristão, querido. As dores, as tristezas, as perseguições dele, com certeza não eram motivos de tristeza, mas cada avanço que ele dava era motivo de alegria. Está entendendo? Cada avanço, querido. Cada momento que Paulo passava por cada situação. Tu imagina aquele dia que ele estava lá na prisão, ele e Silas louvando ao Senhor, preso, acorrentado, era motivo de alegria? Na nossa visão, não. E eles estavam louvando ao Senhor. E a palavra de Deus diz que houve um tremor naquele lugar e as correntes se soltaram. Por quê? Porque a presença de Deus era maior na vida dele, o Espírito Santo era maior na vida dele, e eles estar na prisão não fazia parte, querido, não fazia parte para a tristeza. Agora Deus me permitiu que eu vim para cá. Não, ele foi lá louvar o Senhor, querido, agradecer o Senhor. Era como se fosse, eu posso até te dizer, era motivo de alegria, ele estava louvando.
e Deus o exaltou. 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, ele está dizendo, nós os crentes, porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Tem outras traduções que diz, não desferindo golpes no ar, sem saber o que fazer. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, e assim combato, não batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e a reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Algumas traduções dizem assim, de alguma maneira não ser desqualificado. O que Paulo está dizendo? Será que ele tinha luta? Ele tinha luta, mas o alvo dele, o objetivo dele, não mudava com a circunstância externa. A fé dele, o propósito de Deus que estava dentro dele, não mudava com a circunstância fora. A tribulação, a luta, a dificuldade estavam lá fora, mas ele não mudava o comportamento dele. Ele continuava firme na caminhada, dizendo: eu estou buscando uma coroa incorruptível. Eu estou buscando algo maior, por isso que eu me esforço, eu subjugo o meu corpo à escravidão, ou seja, dizendo: o meu corpo tem de me obedecer, o meu corpo precisa obedecer, porque maior é Cristo, maior é o Senhor e a sua palavra, por isso eu continuo firme. E tudo que ele fez, ele diz assim: para que eu não seja reprovado, ou não seja eu desqualificado. Nós, queridos, nós precisamos andar com os nossos pés firmados, para que nós não batalhamos a nossa vida sobre a face da terra, e no momento que nós mais precisarmos para estar com o Pai, nós sermos deixados fora da mesa do Senhor, ou perdermos os céus, que eu esclareça mais, por causa de uma falha nossa, ou por causa de uma murmuração, ou por causa de um pecado, ou por causa que nós não perseveramos até o final, querido. Nós precisamos buscar. Hebreus 10:35 diz assim: não rejeiteis, ou não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande galardão próximo, porque necessitais de paciência, diz nessa tua, mas a minha diz: necessitais de perseverança, para que, ali vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Tendes necessidade, ou necessitam de perseverar, necessitam se permanecer firmes em pé diante da presença de Deus. É isso que ele está dizendo, que nós precisamos permanecer firmes. Duas palavras para você guardar nesta manhã. A primeira delas, confiar. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu conhecimento. E a segunda palavra que eu quero que você tenha, Tiago capítulo 5, verso 11. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveram. Ou seja, aqui, e daí ele se continua, ele diz,
Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Duas palavras. Saia hoje daqui. Confiar em Deus e perseverar em Deus. É as duas palavras. Eu te falei 40 minutos agora, mas eu quero que tu guarde. Confiar em Deus e perseverar em Deus. Não importa a luta, não importa a aflição ou a dificuldade que você está fazendo, tende ela por motivo, grande motivo de alegria, querido, passar pela provação. Amém. Mas a palavra de Deus diz mais, que aquele perseverar até o fim será salvo. Dá de entender? Então, não olhe para as circunstâncias externas. Olha para dentro de você o Deus que você serve, a força que você tem no Senhor, e o Senhor vai te estabelecer. Amém. O Senhor vai te trazer a paz a qual nós precisamos. A segurança é nele, não nos homens. Eu posso falar bem, eu posso te dar um abraço, mas no Senhor nós vamos estar muito mais bem seguros. Amém. Dá de entender? Inclina a tua cabeça e eu quero te perguntar: algum dia você quis desistir? Peça perdão para Deus nesta manhã. Diga: Senhor, me perdoa os meus pecados, me perdoa, Pai, porque diante das situações eu quis desistir da Tua presença, eu quis desistir da Tua palavra, porque eu achei que o Senhor não era comigo. Mas me perdoa nesta manhã, Pai, e faz eu ser um homem, uma mulher firme no propósito dos céus, Pai. Que nada venha me abalar, Senhor, e aumenta a minha fé, Pai, para que dentro de mim sempre tenha um combustível de buscar a Tua presença, Pai. O combustível de saber que em Ti eu tenho socorro, Pai. Saber que em Ti, Senhor, eu encontro um lugar seguro e a direção a qual eu preciso, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta manhã. Muito obrigado pela Tua palavra, meu Deus, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por cada uma das vidas que aqui estão nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando o meu irmão, abençoando a minha irmã, Pai, para que elas tenham força, Pai. Força para lutar diante das circunstâncias adversas, Pai. E que este homem, que esta mulher, Pai, possa construir a vida dele, Senhor, sobre a rocha, Pai. Que os ventos virão, Senhor, soprarão, as chuvas correrão, os rios correrão diante deles, mas não desistirão, Pai. E jamais vão afundar, porque o Senhor é com cada um deles, Pai. Por isso eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados? Amém. Fique em pé. Você já ficou sentado? Vamos fazer um fé. O pastor ali vai fazer um fé. Ainda bem que o coisa vai pegar o saco. Que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um. Amém. Pastor, eu gostaria que contasse para aquele rapaz. Ali é tudo atrapalhado. Pastor, a gente já orou. Já oramos? E já tivemos até uma cumba do grupo. Já tiraram até uma. O Senhor é poderoso. Não podemos perder tempo. Queridos, nós ouvimos a palavra. Quando ele falou de olhar para o arado lá, o que é o olhar para trás? Nós viemos de tudo que tipo de coisa imunda, do mundano. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós vamos pedir alguma coisa para o Senhor, por favor, se esqueçam do passado. O passado é uma coisa que passou. Uma coisa que passou. E nós não temos